Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Lição 5. Jesus Cristo e este crucificado. A mensagem do apóstolo. Essa lição tem o texto áureo seguinte: mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. 1 aos Coríntios, capítulo 1, versículo 23. Verdade prática. O Cristo crucificado, o centro da mensagem da cruz, é a encarnação da verdadeira sabedoria para a salvação. Eu sou o pastor Israel Silva, sou pastor, sou teólogo, sou economista e, sobretudo, sou servo do Deus Altíssimo. É muito importante que você comente, curte, compartilhe, dê o like, se inscreva no canal e, se você tem interesse em permanecer inscrito, verifique se sua inscrição está ativa. Ela precisa estar lá grafado, inscrito e está na cor cinza. Se estiver vermelho, porque você não está inscrito ou porque você se desinscreveu. E isso acontece, pode ter acontecido por motivos alheios à sua vontade. Então nos ajuda aí, a sua inscrição muito nos edifica, renova nossas forças para a gente prosseguir. Essa lição deverá ser ministrada no dia 31 de outubro, domingo, dia da Reforma Protestante. Fazendo as contas, estamos falando então de 504 anos da Reforma Protestante, né? Já que é de 1517 e até no ano de 2017 teve um evento pentecostal bastante relevante. Refiro-me ao Congresso Nacional de Escola Dominical, que foi no Rio Centro, na cidade do Rio de Janeiro, e eu tive o privilégio de poder participar. Boas palestras. Foi a última vez, que assisti o saudoso pastor Antônio Gilberto, que deixou um legado muito grande aí de escola dominical, um grande mestre com quem eu tive a oportunidade de aprender muito. Eu creio que muitas outras pessoas, mas isso cada um tem que falar por si. A leitura bíblica em classe será em 1 aos Coríntios, capítulo 1, versículos de 18 a 25, e também no capítulo 2, versículos de 1 a 5, que passo a ler e comentar agora. 1 aos Coríntios, capítulo 1, versículo 18. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. A palavra da cruz, a mensagem da cruz, esse termo o apóstolo Paulo utiliza para se referir ao Evangelho, às Escrituras como um todo, porque toda a Escritura, toda a Bíblia, ela aponta para Cristo, mesmo no Antigo Testamento. Por isso que, vez por outra, a gente está aqui citando alguns nomes de Cristo no Antigo Testamento, Quando eu falo aquilo, em Gênesis ele é a semente da mulher, em Êxodo ele é o Cordeiro Pascual, em Levítico ele é o sacerdócio expiatório, em Números ele é a rocha ferida, em Deuteronômio ele é o profeta, em Josué ele é o príncipe dos exércitos do Senhor, em Ruth ele é o remidor fiel. Então, porque toda a Escritura, mesmo no Antigo Testamento, aponta para o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Versículo 19. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo?
visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria. Aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Quando Paulo fala loucura da pregação, é como as pessoas de fora do Evangelho, e isso estava muito presente no momento, nos dias em que ele escreveu a Epístola aos Coríntios, é como as pessoas de fora que não conhecem a Deus, que não têm o Espírito Santo, definem, ou uma boa parte, definem o Evangelho. Ah, que negócio é esse de céu? Eles dizem que o Filho de Deus era Jesus, mas Jesus aí morreu na cruz. Pois é, tudo isso é para a pessoa que está de fora, então forma uma dificuldade muito grande, até que a pessoa aceita Jesus e passa a entender tudo isso melhor, ou seja, muito bem melhor. No caso do próprio apóstolo Paulo, ele antes de se converter, ele era o Saulo, e ele era perseguidor dos cristãos. Então demonstra bem, no caso dele, tudo isso não faz o menor sentido. Por isso que ele usa essa expressão, loucura de Deus. É como as pessoas de fora, ou a loucura da pregação, Loucura de Deus é um outro versículo que a gente ainda vai chegar. É como as pessoas de fora podem enxergar tudo isso. Alguns admitem, alguns outros não, mas é o que está presente no pensamento de quem ainda não tem o Espírito Santo. 22. Porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria. Por que ele pega essas duas categorias? Os judeus possuíam um conhecimento acadêmico, cultural das Escrituras. Então era um grupo seleto. Até a chegada de Cristo, na forma humanizada, quando o Verbo se fez carne, até aquele momento, o povo escolhido de Deus era o povo judeu. E por que de outro lado coloca o grego? O grego significava justamente a sabedoria. Os homens mais sábios que se tinha conhecimento na época, é como a comunidade acadêmica enxergava isso. Os maiores sábios estavam na Grécia, entre gregos. Então, falar grego era algo muito importante. O grego tinha, assim, no seu glamour, na sua utilidade prática, o valor, aplicabilidade que tem hoje o inglês. É o idioma que as pessoas de outras etnias precisam falar para se comunicar, precisam hoje falar inglês, naquela época falar o grego, conhecer o grego. E a gente já viu em lições anteriores que Paulo dominava muito bem tanto o grego quanto o hebraico. 23. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Ou seja, os que são chamados, aqueles que aceitaram a Jesus ou aqueles que hão de aceitar a Jesus como Salvador. A esses, os que já aceitaram, a esses já foi revelado, e os que vão aceitar receberão essa revelação. Então entenderão dessa forma. Cristo é poder de Deus e sabedoria de Deus. 25. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Eu coloquei esse versículo como abertura, e aí eu me lembrei que na faculdade teológica a gente fazia uma cadeira e a professora pediu para a gente dar o exemplo, o que seria o tema de uma mensagem, de uma ordem do culto que a gente teria de preparar. Então, como tinha que dar um título a uma mensagem, aí eu dei como título da mensagem exatamente esse versículo aqui. O tema da mensagem seria A Loucura de Deus. Aí eu lembro que ela escreveu: fiquei curiosa para saber como seria essa pregação. Ora, como o tema de uma pregação precisa ser uma verdade bíblica, então nada mais
importante, nada mais oportuno, nada mais acertado do que esse tema. Ele está bem identificado no versículo bíblico, está presente nas Escrituras. É claro que aí precisa se desenvolver, né, a pregação a partir do que venha a ser isso. E, para ser sincero, eu jamais ministrei um sermão com esse tema. Ficou só aquilo ali para aula mesmo, e hoje a gente acaba tendo a oportunidade de explorar um pouquinho mais sobre isso. Espero, até vou ficar muito feliz, né, se eu souber que a professora está assistindo esta lição. Se ela se identificar, claro que eu digo, era você mesma, ou digo, né, o nome de quem era, enfim, porque eu sou conservador, esse negócio de nomes, se eu não combinei antes, eu não gosto de citar a pessoa assim. 1 aos Coríntios, capítulo 2, versículo 1. E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo, e este crucificado. E eu estive convosco em fraquezas e em temor e em grande tremor. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder. Nós estamos na lição 5 e a lição 4, né? Referente à semana passada, imediatamente anterior a essa, nós citamos esse versículo. Tinha um contexto lá que ele estava muito bem encaixado, como está nessa lição também. E essa leitura vai terminar no versículo 5. Para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. O objetivo geral da lição é ressaltar que Jesus Cristo e este crucificado é o centro da mensagem cristã. Paulo descobriu a verdade sobre o Cristo crucificado e ressurreto e, por isso, sua missão de vida foi pregar aos judeus e aos gentios. Judeus era judeu, descendente de Abraão, né? Abraão, o primeiro judeu. E gentios, aquele que não é judeu. Pronto. Nessas duas categorias estavam divididas as pessoas do ponto de vista das Escrituras, do ponto de vista de como Deus trabalhava com a humanidade. E hoje em dia, Deus trabalha, seria referente isso aqui, dizer os que estão em Cristo e os que não estão. Até aquele momento ali no primeiro século, porque ainda tinha muita gente de idade, né, que havia nascido, se formado antes do Senhor Jesus ter iniciado seu ministério, então ainda cabia muito fazer essa reflexão entre judeus e gentios. Hoje, o mais razoável é falar entre cristãos e não cristãos, quem está em Cristo e quem não está, e assim por diante. O Cristo crucificado era o Salvador prometido nas profecias dos antigos profetas de Israel. Assim, o crucificado foi sua mensagem central. Para ressaltar essa centralidade, devemos prestar atenção nas expressões que se destacam em suas cartas. De quem estou falando? Apóstolo Paulo. Cartas de quem? Cartas do apóstolo Paulo. Ou cartas ou epístolas. Por serem de Paulo, dizemos que são paulinas. Portanto, cartas paulinas, epístolas paulinas. Evangelho de Cristo, Cristo crucificado e Cristo ressurreto. Nesta lição, veremos o quanto a mensagem da cruz traz impacto à nossa vida espiritual e pessoal. Esta lição será dividida em 3 capítulos, sendo capítulo 1, a centralidade da pregação de Paulo, capítulo 2, expressões-chave na doutrina de Paulo, e capítulo 3, os efeitos da mensagem da cruz. Então, vamos direto
ao capítulo 1, a centralidade da pregação de Paulo. Sem menosprezar os demais escritores do Novo Testamento, indiscutivelmente, o apóstolo Paulo foi o maior teólogo cristão e doutrinador do cristianismo. Suas cartas, baseadas na fidelidade aos ensinos de Cristo, lançaram os fundamentos das doutrinas cristãs. Na lição passada ou antepassada, eu fiz também uma abordagem sobre Ananias, né? Ananias foi aquele que impôs as mãos em Saulo quando Saulo estava cego, e foi aquele usado por Deus para que Saulo tornasse a ver, fosse batizado com o Espírito Santo, e fundamental na transformação de Saulo no apóstolo Paulo. E aí eu disse, né, da importância de Ananias. Pois é, agora com essa abordagem aqui, isso fica muito mais vivo. Se o apóstolo Paulo tem essa importância, e é verdade, toda, pelo menos no sentido acadêmico, no sentido teológico, melhor dizendo, ele tem toda essa importância, é evidente que teremos que dar também uma importância acima da média, vamos dizer assim, ao trabalho, ao ministério de Ananias, que lhe impôs as mãos. Impôs as mãos no Saulo, que se tornou apóstolo Paulo. Embora Paulo não tenha convivido fisicamente com Jesus, ele recebeu toda a revelação do próprio Cristo para pregar o Evangelho sem se opor aos ensinos dos outros apóstolos. Por intermédio desse ministério, judeus e gregos, orgulhosos de sua religiosidade e conhecimento, descobriram que a manifestação da sabedoria de Deus ao mundo é o Cristo crucificado. Por isso, judeus e gentios são chamados por Deus para ver no crucificado o único meio de salvação e de verdadeira sabedoria. Em uma das cartas de Paulo, lemos, abre aspas, porque a palavra da cruz é loucura, fecha aspas. Havia uma mentalidade na época paulina em que a palavra da cruz era uma afronta aos religiosos e filósofos. Por exemplo, acreditar que uma execução romana podia ser um instrumento pelo qual a salvação de pecadores fosse consumada era tolice para eles. Nesse sentido, a cruz de Cristo não produziu atração, mas rejeição, pois era um instrumento de suplício e morte. A cruz era considerada loucura porque chocava a sabedoria humana. Enquanto os judeus queriam sinais físicos, milagres visíveis, os gregos desejavam argumentos filosóficos que mostrassem a lógica da mensagem. Assim, o conteúdo da mensagem de Paulo gerava escândalo para os judeus, pois a cruz não era um espetáculo suntuoso e, ao mesmo tempo, contrariava a retórica erudita dos filósofos gregos, por causa de sua simplicidade. E aqui eu acrescento, é importante entender o agir de Deus e não apenas esperar que o Senhor faça o que você pensa. Entretanto, embora simples, a mensagem de Paulo era poderosa em Deus. A palavra da cruz preenche as necessidades da alma humana, enquanto a sabedoria humana não o faz. O Evangelho é poderoso para salvar o homem que crê. Logo, para os que perecem, a palavra da cruz é loucura, mas para nós, os cristãos, é o poder de Deus para salvar o ser humano. A síntese do tópico 1. Jesus Cristo, o crucificado, é o centro da mensagem de Paulo. Capítulo 2. Expressões-chave na doutrina de Paulo.
Há algumas expressões de grande importância no ministério de pregação do apóstolo Paulo: Evangelho de Cristo, Cristo crucificado e Cristo ressurreto. Vejamos. Além de aparecer nos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, a palavra evangelho também aparece nas cartas paulinas. Evangelho de Cristo, por exemplo. Das 76 ocorrências dessa palavra no Novo Testamento, 54 vezes a encontramos nas cartas paulinas. Por isso, podemos dizer que ela é central para a doutrina ensinada pelo apóstolo. De novo, quando falamos apóstolo precedido do artigo definido, o apóstolo, e no caso aqui tem a preposição mais o artigo definido, pelo apóstolo. Nesses casos, sempre a gente estará falando do apóstolo Paulo. Se em algum momento não for, eu vou ressaltar bem que não é, mas eu não me lembro. Toda vez que fazemos essa abordagem, nos referimos ao apóstolo Paulo. É o normal no meio teológico e em algumas passagens até da própria Bíblia Sagrada, das Escrituras. A palavra evangelho significa boa nova, boa notícia que se leva às pessoas. Nosso Senhor ordenou que fosse levada a boa nova da sua doutrina a toda criatura. Paulo fez assim, e não por acaso identificava a sua pregação como o Evangelho de Deus. O seu Evangelho era a manifestação do poder de Deus. É um poder divino e dinâmico que atua de maneira imediata na vida do pecador. Em Gálatas, capítulo 3, versículo 1, Paulo escreve, abre aspas, não foi diante dos olhos de vocês que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Fecha aspas. Essa é uma tradição da NAA, como deve aparecer na sua revista pelo menos de professores, e representa a Nova Almeida atualizada. Ou seja, anteriormente tínhamos a versão revista e atualizada, Almeida Revista e Atualizada, seria AEA. Aí agora está NAA. Ao que parece, houve mais algumas atualizações, isso para facilitar no entendimento. A palavra da cruz, na lógica paulina, é o tema dominante na mensagem do Evangelho. Se o mundo julgava como loucura a mensagem do Messias crucificado, o apóstolo afirma que a mensagem era a mais sublime demonstração da sabedoria de Deus. Ora, a cruz traz uma ideia de fraqueza ou loucura a quem não crê, mas poder e sabedoria de Deus para os que creem no Senhor. Esse contraste entre sabedoria e loucura está presente na mensagem de Paulo. Os homens não conseguem alcançar a sabedoria divina, pois estão escravos do pecado e, por isso, para eles essa sabedoria é loucura. Por isso que o Evangelho não foi anunciado por mera sabedoria humana, mas apresentado por meio de Jesus Cristo, o crucificado. Não podemos deixar de pregar o Cristo crucificado. O tema da expiação dos pecados deve ser mais pregado e ensinado em nossas igrejas. No caso, nas igrejas locais. É o que o autor quer dizer. Não há importância na morte de Cristo se Deus não o tivesse ressuscitado. Sem a ressurreição, a cruz não teria sentido. Em vão seria a nossa pregação sobre a morte de Jesus Cristo. Por isso, o apóstolo descreve de maneira sublime, abre aspas, Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Fecha aspas. A ressurreição de Cristo
é reafirmada pelo apóstolo. Ela completou a obra de salvação, consumando a nossa libertação do domínio do pecado e a nossa justificação diante do Senhor. Logo, a relação entre a cruz e o túmulo vazio de Jesus expressa o real significado da cruz. Ora, a crucificação e a ressurreição formam uma unidade. Portanto, nosso Senhor é proclamado como o crucificado e, ao mesmo tempo, o ressurreto. Até porque o crucificado poderia haver vários, né? Nós sabemos que, segundo a tradição, o apóstolo Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. E nos dias que antecederam a crucificação de Cristo, ou seja, na própria crucificação de Cristo, Cristo acaba sendo crucificado com, até então, 2 malfeitores, né? Eu digo até então porque um se arrependeu. O que se arrependeu passou a ser irmão. E o outro foi malfeitor durante toda a sua vida e morreu crucificado, continuou malfeitor. Porque resta ao homem morrer uma só vez e depois disso segue-se o juízo. E para ele que não aceitou Jesus, a situação dele permanece de perdição. Um pouco antes havia a crucificação, com Jesus ao lado, em cruzes diferentes, havia pessoas sendo crucificadas e logo após a crucificação de Jesus, em tempos ali pequenos, várias outras pessoas foram crucificadas. Então, alguém poderia dizer, ele é apenas mais um que foi crucificado. Aí é que entra a grande diferença. De todos esses, só Jesus ressuscitou ao 3º dia. Aí alguém ainda pode dizer, mas será que não teve um também e tal que apareceu? Se você provar, tudo bem, mas eu vou dizer, aí agora eu vou afirmar, mas que está vivo há 2000 anos e que está vivo para sempre, somente o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus. Síntese do tópico 2. Evangelho de Cristo, Cristo crucificado e Cristo ressurreto são expressões-chave na doutrina de Paulo, ou você também poderia dizer, na doutrina paulina. Fica bem acadêmico. Capítulo 3. Os efeitos da mensagem da cruz. A mensagem da cruz é uma mensagem de poder. Por isso, devemos esperar a manifestação do poder ativo de Deus em nossa vida. O Senhor Jesus pode nos usar como instrumentos para salvar o pecador, curar enfermos e libertar as almas dos demônios. Os milagres de salvação, cura e libertação devem acompanhar a nossa vida no serviço do reino de Deus. A mensagem que pregamos não é filosofia humana, mas o poder divino para a transformação da vida de quem crê no Evangelho. Já que falamos aqui de poder de Deus, poder na pregação, poder na mensagem, eu sugiro que você, se puder, ou se quiser também se aprofundar um pouco mais, eu sugiro aqui ao menos 3 lições que nós temos, que são, nessa ordem mesmo, lição 3, 4 e 5, sendo a lição 3, dons de revelação, e o link vai estar na descrição. Lição 4, dons de poder, igualmente com o link na descrição. E lição 5, dons de elocução, link também na descrição. Quem é sábio em Deus contrasta a sabedoria da cruz com a deste mundo. Esta sabedoria deste mundo exclui a Deus, enaltece o narcisismo humano e recusa reconhecer Jesus Cristo como o Filho de Deus. Aqui, narcisismo humano, o autor colocou no sentido do próprio humanismo,
que coloca o homem como centro de tudo, o homem como sendo o ator principal em todo o universo. Mas para nós que cremos na mensagem da cruz, para nós que cremos no Evangelho, o principal em todo o universo é o Senhor Jesus, ou podemos dizer, na pessoa até da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. E nisso consiste as pessoas mais importantes do universo, de toda a história, em todos os tempos, e assim por diante. Enquanto aquela sabedoria da cruz nos faz prosperar diante de Deus, reconhecer a nossa miséria e descobrir quem verdadeiramente é Jesus, manso e humilde de coração. A mensagem da cruz nos constrange a viver a humildade. Nada melhor do que a mensagem da cruz para revelar quem nós somos. Como o apóstolo Paulo, devemos ter a plena consciência das nossas fraquezas humanas, limitações pessoais, medos interiores. Por isso, as Escrituras nos estimulam a jamais depender ou confiar em nós mesmos, mas exclusivamente no Espírito Santo. O Espírito nos faz agir, ter criatividade e fazer as coisas de modo que glorifiquem a Deus. A mensagem da cruz nos ensina a depender exclusivamente do Espírito. E aí, para ilustrar isso aqui, eu já contei essa história e eu ouvi. Eu era ainda criança para adolescente, estava ali entre uma coisa e outra, né? Se a gente colocar adolescente a partir dos 12 anos, estava por aí. Aí alguém pode falar pré-adolescente, mas foi por aí assim. Quando eu ouvi um testemunho do irmão João Paulo, eu creio que a neta dele está aqui me assistindo, né? A Léia Mendonça. Um abraço, Léia. Ele contava essa história e eu escutei dele próprio. Ele era o que hoje seria um marinheiro de máquinas na Marinha Mercante, viajava no Lloyd brasileiro. Eu estou dando essa riqueza de detalhes que eu tenho alguns colegas também que foram da Marinha Mercante, ou que são, possivelmente podem estar me ouvindo. E ele viajava em navios de passageiro no Lloyd brasileiro. Isso aí, bom, se eu era adolescente, a gente está botando aí, quando ele contou, início dos anos 60, isso pode ter acontecido com ele ali, nessa época, entre final dos anos 50 e início dos 60, pode ter sido por ali. Ele contava que estava viajando e receberam a bordo uma caravana que tinha uns padres, tinha algumas freiras também viajando. E ele contava que ele, nas suas horas de folga, costumava ler a Bíblia. E por essa razão, os amigos, os colegas de navio, as pessoas todas passaram a chamá-lo de João de Deus. Aí tem que fazer o parêntese, né? Qualquer semelhança com pessoas, outras, terá sido mera coincidência. Mas João Paulo era um servo de Deus, chamado de João de Deus, alguns o chamavam assim, e era um homem temente a Deus, um homem bom. E ele lia ali, mas ele tinha pouquíssima instrução. Entre aquelas pessoas, eu conheci outras, tem uma que possivelmente vai até estar escutando, assistindo essa lição, que uma irmã que ela aprendeu a ler, ela mesmo dizia isso, que ela aprendeu a ler lendo a Bíblia. Então, pessoas que tinham pouca instrução, bastante limitada nisso. Ele estava então lendo a Bíblia, então se aproximou dele um padre aí, bem formado, seminário, nível superior, e virou para ele, aí acompanhado de algumas freiras também, disse assim: "O senhor é o João de Deus?" Aí ele disse: "Sou, é como o pessoal aí me chama."
Apesar do meu nome é João Paulo, as pessoas me chamam assim. Aí o padre disse assim, o senhor conhece Deus? Aí ele, volta a dizer, João Paulo, de pouquíssima instrução, pouquíssima escolaridade. Ele disse assim, eu conheço sim, eu oro a Deus, eu falo com Deus, e Deus responde às minhas orações. Aí aquele padre disse, então se o senhor conhece Deus, eu vou te fazer uma pergunta. Aí o padre perguntou, me diga, o que existiu antes de Deus? Aí agora eu faço um comentário. Essa pergunta feita ao apóstolo Paulo, que a gente diria, conhecia bem o grego, conhecia bem o hebraico, conhecia todas as escrituras disponíveis, as escrituras sagradas disponíveis até então. Essa pergunta feita a uma pessoa com esse nível era uma coisa para responder. Agora, essa pergunta feita a uma pessoa de pouquíssima instrução, ora, se houvesse ali alguém para fazer uma enquete, o que vai dar nisso? Eu acredito que, não vou dizer totalidade, né, porque o ser humano surpreende, mas a maioria certamente diria, com essa aí o padre enrolou o João de Deus aí, ele vai ficar gaguejando aí até amanhã de manhã para responder isso aí. Aí eu creio que nessas horas é aquela que o crente faz aquela oração relâmpago só no pensamento, porque o pensamento é mais rápido do que a gente consegue falar. E bate lá em cima, no céu, e Deus responde também com a mesma velocidade. Num instante, ele faz a pergunta leva o problema para Deus e a resposta chega. E eu conheço bem essa história, até por experiência própria. Aí quando o padre fez essa pergunta, o que houve antes de Deus? Ele virou para o padre e disse assim, seu padre, eu respondo essa pergunta, mas o senhor terá que me responder uma primeiro. Aí o padre, pois não, pode perguntar. Ele disse, eu quero que o senhor me responda qual é o número que vem antes do 1. Aí o padre respirou, olhou para o lado, aí em coro ali aquelas pessoas bateram palmas para ele e encerraram o assunto. Volto a dizer, uma pessoa de pouquíssima escolaridade sendo surpreendido com uma pergunta dessa. Mas sabe o que é isso? Poder de Deus, sabedoria de Deus, Espírito Santo na vida de um homem. Deus nos surpreende positivamente quando nós andamos em sua presença. A síntese do tópico 3, os efeitos da mensagem da cruz se revelam por meio de uma vida no poder de Deus, de humildade e de dependência do Espírito Santo. Concluindo, a mensagem da igreja é a cruz de Cristo. Essa cruz dá conta do Cristo crucificado e do ressurreto, que é a mesma pessoa, né? É o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Foi crucificado e ressuscitou e está vivo. Essa mensagem traz escândalo ao mundo, mas poder para nós que cremos. Ela salva, cura e liberta o pecador, ao mesmo tempo que nos revela uma vida de poder de Deus, humildade e dependência do Espírito. A mensagem gloriosa da cruz transforma o homem inteiro. Por fim, eu deixo 4 afirmações a partir dessa lição para você. 3 delas a gente tira da própria lição, além da que eu senti de Deus de trazer aqui e acrescentar. Número 1. Jesus Cristo, o crucificado, é o centro da mensagem de Paulo. Número 2. Evangelho de Cristo, Cristo crucificado e Cristo ressurreto são expressões-chave na doutrina de Paulo. Número 3. Os efeitos da mensagem da cruz se revelam por meio de uma vida no poder de Deus,
de humildade e de dependência do Espírito Santo. E número 4, é importante entender o agir de Deus e não apenas esperar que o Senhor faça o que você pensa. Curta, compartilhe, comente, dê o like, se inscreva no canal, verifique se você permanece inscrito, se essa é a sua intenção, e se for por acaso tiver caído, reitere a sua inscrição para ficar lá em cinza e inscrito. E Deus abençoe você e sua casa. Em nome de Jesus. Amém.